Boa noite, amigos. Vamos analisar os jogadores que nós temos: defesa, meio, ataque. O que precisamos é um meia criativo e mais 2 atacantes. Estou errado? Você concorda com ele? Primeiro, Presuntinho. Fala aí, Presuntinho. Concordo, eu acho que o Vasco precisa de um meia. E quando diz meia criativo, não é um camisa 10. O camisa 10 o Vasco tem o Payet, apesar 8,5, né? É, 8,5. apesar do Payet já estar numa idade que ele não vai jogar todos os jogos. Isso é evidente. Mas eu acho que um cara que pisa ali próximo a ele. Eu gostei muito do que eu vi ontem do Galdanês, né? Eu gostei muito. Eu acho que ele tem esse perfil. Ele botou pelo menos meia dúzia de jogador do Vasco cara a cara com o goleiro ontem. Ele distribui muito bem o jogo. Muito bem o jogo. E uma coisa é distribuidor de jogo e outra coisa é o gênio, que com um passe resolve a partida. Eu acho que você tem que ter esses 2 caras no meio. E eu tô com esperança que esse novo jogador possa fazer isso ao lado do Payet. Mas a gente ainda tem muito tempo para ver. Galdamez, obrigado. O amigo complementou aqui. Eu acho que pode ser ele. Agora, pro ataque eu concordo. O Verratti não tem reserva e para mim o Vasco não tem nenhum ponta talentoso de fato. Eu acho que o Watson ele é colaborativo, taticamente ele entrega bastante, mas ele não é aquele ponta que eu sei que se meu meia fantástico lançar em velocidade, ele vai pegar, vai correr, driblar um e fazer o gol. Eu não tenho essa confiança no Watson. Então eu acho que falta esse jogador pro time do Vasco da Gama, de verdade. Eu acho que seriam as contratações que eu buscaria. Jogadores de velocidade, jogadores dribladores, jogadores agudos acima de tudo, caras que vão para dentro e caras que resolvam. Acho que é o que falta pro Vasco no momento. O Pedro Henrique deve chegar também. E tudo depende de qual vai ser a formação que o Ramon vai querer como base. Se ele quiser jogar com 4-3-3, ele precisa de 2 caras que trabalhem bem pelo lado. Se ele quiser jogar só com um 4-4-2, que foi o que ele jogou mais no ano passado, precisa de mais um cara ali para colaborar com o Verratti. Ele jogou mais 4-3-3 ano passado, só que o Peck jogava de ponta volante, né? Porque ele praticamente era um segundo lateral direito ali do Vasco da Gama. O Anderson Pereira mandou superchat, mandou David ontem fez um lance de Edmundo e 5 de Ribamar. Valeu, Anderson. Valeu pelo superchat. Se ele fizer um lance de Edmundo por jogo, tá bom, cara. Tá bom. Exatamente, vai fazer gol pelo menos, né? Porque ontem, cara, foi tenebroso alguns lances. O Serginho Kosovo lá também perdeu umas bolas que eu falava, meu Deus do céu, não é possível que esses caras não chutam a bola pro gol. Olha o tamanho do gol. O Edmundo, um cara muito criticado ontem, que eu até defendi bastante na nossa live, eu e o Eric Johnson aqui, o Guilherme Maia. Cara, o Ryan. O Ryan, ele foi muito criticado pela torcida. Eu acho que ele tá jogando, não só jogando na posição errada, tá certo que ontem até o Eric Johnson falou, não, mas ele tava com liberdade hoje para fazer o que ele quisesse ali. O jogo era contra a Audax, ele podia ter personalidade. Ele tem 17 anos, Edmundo. Você acha que ele pode acabar queimando ele, o Vasco precisar tanto de um atacante? Porque ontem, cara, o que reclamaram do Ryan, não é bom, não, é ruim. Cara, isso aí pode queimar o jogador também, né? Você acha que ele tá jogando em posição errada? Qual que é a posição do Ryan até agora que eu não entendi, cara? Então, nas categorias de base, ele era mais um meia, mais um cara de lado, não era um centroavante de área. Mas você frisou bem, você foi bem feliz. O jogo era contra o Audax não fez nenhum gol no campeonato, não marcou nenhum ponto. Então, é nesses jogos que você tem que se impor e ter a personalidade. É claro, é muito visível que ele não está pronto, nem fisicamente, nem mentalmente. Mas o cavalo passa selado e você tem que montar. As oportunidades no futebol elas são raras, são únicas. Né? Então, ele não pode reclamar dessa grande oportunidade que ele está tendo. Só que eu até posto muito isso aqui no meu Instagram. Você precisa acelerar processos, sabe? Você não adianta ficar de braços cruzados esperando que o jogador evolua. Eu tenho 52 anos. Eu sei muito mais do que ele. Então, eu preciso estar do lado dele, mostrando os caminhos para que ele fique maduro o quanto antes, acelerando os processos. Mas quem faz isso? O Lúcio Barbosa? O Josh, lá de Miami? Por videoconferência? Entende o que eu quero dizer? Falta gente que ama o Vasco, falta gente que viveu a história do Vasco, falta gente que morou em São Januário. Sabe? E esses caras cagam e andam para essa história. De novo, nós tentamos colocar o Felipe como auxiliar técnico permanente.
Eles não aceitaram. O Felipe é muito amigo do Pedrinho. Enfim, é quase um irmão. Mas só tem ele. Tem tantos outros ex-jogadores. Se você olha no Corinthians, tem 20 ex-atletas. Olha no Flamengo, tem outros 20 trabalhando. Se vai no Fluminense, tem 30. Tem ex-atleta trabalhando em todas as categorias do Fluminense. E no Vasco, não, cara. No Vasco não tem ninguém de expressão. Então, isso me revolta, cara. Porque é a hora que um cara desse entra em cena, sabe? Para mostrar que ele está finalizando. Alguém com moral, alguém com poder de fala, sabe? Enfim, eu acho que é uma burrice não ter. Mas aí acaba acontecendo isso aí, né? Da torcida pegar no pé, porque eu sempre ouvi que as pessoas cobram mais de quem pode dar mais. E acho que o Ryan pode dar mais do que ele tem dado, né, principalmente nesse ano. O que você acha do nosso Ryan aí, ô Presuntinho? De verdade, eu vou concordar com praticamente tudo que o Edmundo falou. Na verdade, eu vou assinar embaixo. Porque uma coisa não é discutível, é fato. A formação do Ryan não é de camisa 9. Ele nitidamente ficava desconfortável quando jogava de costas ali no meio dos zagueiros. Ele fica muito mais à vontade quando tem espaço para avançar, jogando, caindo pelo lado, ali pelo lado direito. É como ele gosta mais de jogar. Mas também concordo com a questão de que ele tem que aproveitar mais a oportunidade. Uma coisa é você não se sentir confortável contra zagueiros de grande talento, outra coisa é contra o Audax, com respeito devido aos atletas do Audax. Não é nada pessoal, é uma questão objetiva. Os caras estão em último no Campeonato Carioca. Então, ele poderia ter aproveitado um pouquinho maior a chance. Nervosismo? Não sei. Mas, de fato, acho que ele não está pronto para ser o imediato ali. Acho que ele não está pronto para ser o imediato. Dá para jogar de vez em quando, entrar no time em jogos em que está mais resolvido o placar, entra mais leve, joga melhor e ganha confiança para aos poucos entrar em jogos aonde ele precisa resolver. É um processo. E isso que o Edmundo falou, eu concordo também. Eu acho que falta um pouco de aproximação. Eu sinto que tudo no Vasco, eu não tenho tanto conhecimento de causa, porque eu não estou dentro do Vasco, mas a impressão que eu tenho é que tudo no Vasco SAF é feito muito à distância. É tudo feito muito à distância. Primeiro que quem manda tá lá fora, mas sinto que há um distanciamento muito grande entre os setores, entre as camadas do Vasco da Gama. E acho que realmente seria interessante você ter um cara padrão Felipe para fazer aquela ligação entre comissão técnica e atletas. Aquela coisa meio gerente de futebol que, em teoria, o Abel faria no ano passado, para ligar a diretoria, ao treinador, perdão. Acho que falta um cara desse, um cara com conhecimento. Bota imagens dele. Sforza, o novo reforço do Vasco, que vai se apresentar ao Vasco agora depois desse pré-olímpico. E ontem foi muito bem. Muito bem. Ele que tinha sido sacado na última rodada, não tinha começado o jogo. Ontem começou e foi muito bem. Dá para o torcedor do Vasco ter uma esperança de que o Sforza pode ser esse cão de guarda, mas ao mesmo tempo que vai dar uma qualidade maior no passe? A esperança tem que existir, porque ele fez por merecer, né? Ser um dos melhores jogadores da Argentina nesse pré-olímpico. No News Old Boys ele é importantíssimo, mesmo sendo jovem. Tem mais de 100 jogos, isso é bem relevante. E é raro, né? É bem relevante. Ele é um primeiro homem para segundo canhoto, de muita dinâmica. Apesar de não ser grande, ele é firme. Ele chega bem na marcação, sabe jogar. Enfim, é claro que a gente espera que ele consiga desempenhar o futebol que ele fez no News e até evoluir, né? Porque pro Vasco também é legal pro negócio, né? Porque ele é jovem. Será que se ele se esforçar... Cara, que piada horrorosa. Aqui, ó. Foi Bessa. Foi Bessa que falou no meu ouvido, tá? Piada eu só falei horrorosa. por isso. Nossa, que E só piada... que hoje é segunda-feira de carnaval também. Que piada horrorosa. Mas eu não costumo fazer essas piadas, não. Tu sabe disso. Quem faz isso aqui é Getúlio Vargas. E você? O senhor também gosta de fazer piada ruim. Meu Deus, que piada. Bom, agora que nós já nos esforçamos, vamos com a enquete pra gente iniciar esse Donos da Bola nesta segunda-feira de carnaval. Com uma enquete perigosa. Perigosa. Quem tem mais chances de ficar fora das semifinais? Vasco ou Botafogo? Não incluímos Flamengo e Fluminense porque imaginamos que a pontuação já dá pra gente entender que esses dois já estão muito próximos de uma classificação, né? E depois da vitória do Flamengo também no sábado, Fluminense com 17, Flamengo com 15, a gente tem a classificação também.
Então, acho que esses dois já estão na semifinal. Agora resta saber quais serão os outros dois. Para você, Fernandão, algum grande fica de fora? E se sim, qual dos dois? Eu acho difícil um grande ficar de fora. Eu sei que o Nova Iguaçu está bem colocado, mas faltam, se eu não me engano, cinco jogos. Isso foram 6 rodadas. 6 rodadas, Isso, acho que são 11 jogos, 12 participantes. São 11 jogos. Isso aí. Então, eu acho que nenhum fica, mas hoje, como o Vasco está fora dessa zona de classificação, eu acho que a maior chance poderia ser a do Vasco não se classificar, até porque o próprio Emiliano já disse, né, junto com o Ramon, que o ideal é preparar a equipe para o decorrer do ano. Claro que se conseguir fazer isso, se classificando, indo para as finais do Carioca, é maravilhoso. Mas se não acontecer, a ideia é preparar bem. E também, agora eu lembrei de uma coisa, ficar atento, porque não se classificando entre os 4, você tem que ganhar a Taça Rio. Sim. Para poder estar na Copa do Brasil do ano seguinte. Isso é importante. É bom os caras ficarem espertos com isso também, mas pelo que ele disse, eu acho que se tiver algum fora, eu acho que não terá, será o Vasco. Porque eles ainda têm, inclusive, um confronto direto, né? Teremos um clássico ainda entre Botafogo e Vasco no próximo domingo. Inclusive, eu estarei nessa transmissão. E hoje os dois times estão coladinhos, né? O Vasco está em quarto, o Botafogo está em quinto. Muita proximidade. Então eu errei. Então o Botafogo está fora. Isso. Mas eu ainda continuo achando que é o Vasco. É um ponto de diferença. Um ponto de diferença. E o Vasco está nessa parte de organização. De organização da equipe. E perdeu 2 caras importantíssimos que eu acho que vão fazer falta. Até o Esforça, que foi muito bem. Isso, foi muito bem ontem. Chegar, se adaptar. O próprio Galdames, que foi muito bem na estreia, mas ainda precisa de adaptação. Acho que o Botafogo está mais perto de mas está mais perto de ficar dentro dos 4. De se classificar. Isso. E para você, meu amigo Luiz Fernando, Vasco ou Botafogo, caso você acredite que um deles fique de fora? Cara, eu vou acreditar um pouco no Botafogo, um pouco mais no Botafogo, porque eu acho que o Botafogo está conseguindo demonstrar, um desempenho que dá uma margem para a gente entender que o Botafogo vai ter uma evolução interessante nas próximas semanas, nos próximos jogos. Eu conversei com muitos amigos botafoguenses e tal, ninguém está muito feliz com os resultados do Botafogo, uma impaciência muito grande. Claro, né, os traumas do ano passado também, tudo vai se acumulando, tomar gol no final do jogo novamente, contra o Flamengo, eu sei, mas eu acho que, assim, a nível de evolução, o Botafogo, com algumas chegadas, como o Luiz Henrique, outros jogadores que estão chegando, eu acho que tem uma margem de evolução nas próximas semanas melhor. E o Botafogo, até quando perdeu, por exemplo, para o Flamengo, não jogou mal, por exemplo. Não foi E aí, se a gente for ver a vitória do Vasco, mesmo sendo uma vitória contra o Audax, teve muitos problemas, né? Algo que a gente pode falar depois, etc. Mas então, por isso, eu acredito mais no Botafogo, que tem uma margem de evolução maior e está se entrosando e está com um desempenho interessante, apesar dos resultados, às vezes, não refletir tão bem assim. Boa, Luiz, boa. O Fernandão falou sobre seleção brasileira. Mais pra frente, infelizmente, a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu ontem. O Brasil perdeu para a Argentina, não estará nas Olimpíadas desse ano em Paris e, de quebra, viu a Argentina se classificar. Ou seja, ponto horrível, terrível pra gente. E a gente sabe que essa seleção poderia muito mais, a gente vai falar muito sobre isso. Classificação do Campeonato Carioca na tela pra gente poder ilustrar tudo aquilo que os nossos comentaristas falaram. Fluminense é o líder com 17 pontos, 7 jogos, agora todas as equipes já com 7 jogos, ou seja, alegria. Isso não é porque quando tem um jogo a menos, aí você fica fazendo conta, agora já não tem mais esse problema. O Flamengo pulou para a segunda colocação com 15, 1 ponto a menos que o Flamengo tem o Nova Iguaçu em terceiro, Vasco em quarto com 12, Botafogo com 11 na quinta colocação, já fora do G4, Boa Vista na sexta posição com 10 pontos, mesma pontuação de Madureira e Portuguesa, sétimo e oitavo colocado. Essas equipes até o oitavo, do quinto ao oitavo, indo para a Taça Rio. Na nona posição temos o Volta Redonda com 8 pontos, Bangu com 5 na décima, Sampaio Corrêa no 11º com 1 pontinho e o Audax, o Lanterna, nenhum ponto e nenhum gol marcado ainda nessa edição do Campeonato Estadual. Acho que já podemos ir para os melhores momentos do Flamengo, ou você quer falar alguma coisa sobre, Fernandão? Não, se tivesse aparecido antes eu não tinha me equivocado. Na próxima a gente te ajuda. Mas, relaxa. A gente fala muito, obviamente, do Nova Iguaçu, até pela pontuação, né? 14 pontos. Mas só uma observação. A gente precisa ter olho aberto também com Boa Vista, Madureira e Portuguesa. Exatamente. Sim. Porque o Nova Iguaçu já pegou os grandes. Então agora o Nova Iguaçu vai ter confronto contra times ali de menor investimento, né? Que estão jogando o mesmo campeonato praticamente. É isso. E eu acho que o campeonato
não hoje, né, mas no início do campeonato, o jogo dos times de menor investimento é uns contra os outros, né? Exato. Porque o Audax é um exemplo de que o ano passado fez o melhor ano da sua história aqui no Rio de Janeiro e esse ano não tem nenhum gol marcado, o que é no mínimo pitoresco, né? Então, É o quê? pitoresco. Rapaz, gostei, tá? Gostei. Pitoresco. Foi sem querer. Depois eu falo o que quer dizer pitoresco, galera. E a gente viu que Boa Vista e Portuguesa perderam a oportunidade de passar Vasco e Botafogo. Foi a mesma história do Madureira e Portuguesa que empataram Isso aí. também com o Conselheiro Galvão. Isso aí. Foi 2-2 o jogo, se eu não me engano. Esse último, Portuguesa Esse e Boa último. Vista, foi 2-2. Portuguesa e foi em Boa Vista, Bacaxá esse 2-2. jogo. E são equipes que vêm fazendo um bom campeonato, só que não conseguem, no jogo decisivo para entrar na zona de classificação, vencer suas partidas. E isso deixa o campeonato legal. Eu É também legal o acho. campeonato, Eu porque também acho. os grandes vão se enfrentar ainda, alguns deles, e ainda os menores, né, que estão com chance de entrar, vão jogar uns contra os outros. Vamos lá, Ou vamos ver. seja, teremos uma reta final de Campeonato Carioca e de Taça Guanabara muito quente, cara. Muito quente. Se o teu time não abrir o olho... Rapaziada, temos aí, né, as notícias aí do Vasco da Gama, né? O Vasco que vem aí no Campeonato Carioca um pouco complicado, apesar de estar na 4ª colocação, mas o Vasco tem 2 jogos importantes aí para fazer, né? Que são 2 clássicos muito importantes, né? O campeonato tá faltando 4 jogos para encerrar a Taça Guanabara e 2 desses jogos são clássicos, né? Então, acho aí que o Vasco precisa vencer esses clássicos, ou vence um, empata o outro, para poder dar um passo importante na classificação para as semifinais da Taça Guanabara, né? Aí o torcedor mais chato deve falar, mas Taça Guanabara não é importante, o importante é apenas se classificar, né? Ou nem se classifica, vai preparar o time, né? Ter mais tempo para preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu já penso diferente, por mais que não tenha dado, né, premiação nos últimos anos aí o Campeonato Estadual, né? A federação alegando que não teve renda suficiente para pagar o campeonato, mas é muito importante você chegar já no primeiro campeonato no ano sendo campeão, né? Porque dá uma outra cara ao time, né? Dá uma outra visão, dá um ânimo maior do que você chegar e ao menos nem se classificar para uma semifinal, né? De um campeonato carioca. Apesar de estar um pouco mais difícil aí, né? Que nos últimos anos, aí, ano passado, Volta Redonda jogou muito bem. Nesse ano temos aí o Nova Iguaçu, né? Que está muito bem também no campeonato, né? Então isso aí acaba fazendo uma equipe grande, né, que der mole, acabar ficando de fora das semifinais, né? E você vê uma equipe grande no meio desses pequenos sendo eliminada, ficando de fora da competição, né, das semifinais, isso traz um peso muito grande. E você já entra pressionado para as outras competições. Fala, nossa, o cara perdeu num campeonato estadual, nem se classificou para a semifinal, né? Então você já toma uma pressão imensa, né? Então fica aí essa complicação. Já o Esforça, né, que vem chegando aí no Vasco, jogador contratado, né? Desempenhou um papel muito bem pela seleção argentina, né, no pré-olímpico. Está classificado, a seleção argentina, né, eliminou o Brasil com a vitória aí de ontem, né? Chega aí para ser um dos caras no meio campo do Vasco, né? O jogador vai chegar aí para vestir a camisa do Vasco e eu acho que o problema ali no meio campo vai estar praticamente 70% resolvido, né? O Vasco ainda precisa de um atacante de lado que seja bom para poder ajudar o Veguete aí na temporada. Então, torcedor, deixa seu comentário, se inscreve no canal, ative a notificação, compartilha esse vídeo aí também para chegar a mais vascaínos. Valeu!